Existe um tipo de derrota que não acontece no campo de batalha. Ela acontece antes. Muito antes. Acontece no momento exato em que um exército, treinado, armado, veterano de décadas de guerra, olha para o que está do outro lado e começa a sentir, no fundo de algo que não tem nome, que aquilo ali não deveria ser possível. Que aquele adversário não deveria existir. Que as regras do mundo, as regras que eles haviam aprendido a vida inteira, estavam sendo violadas em tempo real na frente dos seus olhos. E quando um exército chega nesse ponto, não importa quantas lanças ele tenha. Não importa quantas fortalezas ele controle. O colapso já começou, e não existe general no mundo capaz de revertê-lo. Eu vou te contar como uma menina de 17 anos fez isso com o exército mais temido da Europa medieval. E antes que você pense que sabe essa história, eu preciso te avisar. A versão que você conhece, a santa, a mártir, a heroína de vitral, é a versão que a igreja construiu depois. A versão real é mais estranha, mais perturbadora e muito mais interessante. Recua comigo até 1428. A Guerra dos 100 Anos já durava quase um século, desde 1337, para ser preciso, e a França estava sendo destruída com uma lentidão que era quase mais cruel do que uma derrota rápida teria sido. Gerações inteiras de franceses haviam nascido, vivido e morrido sem conhecer um país em paz. Os ingleses haviam vencido Crécy. Haviam vencido Poitiers. Haviam vencido Agincourt, em 1415, numa batalha tão humilhante para a cavalaria francesa que os nobres que sobreviveram passaram anos tentando encontrar alguma narrativa que tornasse a derrota palatável. Não conseguiram. Não havia narrativa. A flor da nobreza francesa havia sido massacrada por arqueiros a pé, de origem humilde, com arcos longos que os franceses ainda se recusavam a adotar por considerarem uma arma indigna. O orgulho às vezes é mais caro do que a derrota. Após Agincourt, o Tratado de Troyes de 1420 havia formalmente cedido a coroa francesa ao rei inglês. O Delfim Carlos, o príncipe herdeiro legítimo da França, havia sido declarado ilegítimo pela própria mãe numa manobra política que ainda hoje os historiadores debatem se foi coerção ou conveniência. E em 1428, quando os ingleses puseram cerco a Orléans, a situação era a seguinte: se Orléans caísse, o caminho para o sul da França estava aberto, o Delfim Carlos seria definitivamente isolado em seus últimos territórios, e a guerra estaria, na prática, encerrada. A França, como nação, deixaria de existir. Orléans era a última fechadura. E ninguém, nenhum general, nenhum nobre, nenhum diplomata, tinha chave. Aí tem um detalhe que muda tudo. E é aqui que a história deixa de ser sobre estratégia militar e começa a ser sobre algo muito mais antigo e muito mais poderoso do que qualquer exército. Numa aldeia chamada Domremy, na região de Lorena, havia uma menina chamada Joana. Filha de camponeses. Analfabeta. Nunca havia montado a cavalo de forma séria, nunca havia empunhado uma espada, nunca havia dormido fora da própria aldeia. Tinha 13 anos quando começou a ouvir vozes. São Miguel. Santa Catarina. Santa Margarida. Eu não vou debater aqui a natureza dessas vozes, se eram divinas, se eram manifestações de uma mente extraordinariamente intensa, se eram algo que nenhuma categoria nossa consegue encaixar adequadamente. O que importa, para essa história, não é o que as vozes eram. É o que Joana fez com elas. Ela decidiu acreditar. E aí, em 1429, com 17 anos, ela atravessou sozinha, com uma escolta mínima, 450 quilômetros de território inimigo para chegar até o Delfim Carlos e dizer a ele, na frente de toda a corte, que Deus a havia enviado para salvar a França. Pensa no que isso significa na prática. Pensa no que os homens naquela sala estavam sentindo quando essa menina entrou. Generais com décadas de batalha. Nobres com linhagens centenárias. Conselheiros que haviam sobrevivido a intrigas que fariam os cabelos de qualquer pessoa ficarem brancos. E ali estava ela, sem título,
sem educação formal, sem nenhuma credencial que o mundo medieval reconhecesse como válida, olhando para o Delfim e dizendo que sabia o que precisava ser feito. O que vem depois é onde a psicologia entra de um jeito que eu não consigo parar de pensar. Carlos mandou interrogá-la. Teólogos, juristas, clérigos, passaram semanas tentando encontrar uma brecha, uma contradição, algum sinal de fraude ou de loucura. Não encontraram. Mandou investigar sua aldeia, sua família, sua reputação. Tudo veio limpo. E então fez algo que poucos líderes na história tiveram coragem de fazer: apostou. Apostou num ativo que não existia em nenhum manual de guerra. Apostou na fé de uma menina analfabeta como estratégia militar. Mas aqui está o que a história oficial não diz com clareza suficiente. A aposta de Carlos não era irracional. Ele entendia algo que os historiadores modernos às vezes subestimam: que o maior problema do exército francês naquele momento não era tático, não era logístico, não era sequer numérico. Era psicológico. Os soldados franceses haviam perdido. Haviam perdido tantas vezes, de formas tão humilhantes, contra um inimigo que parecia simplesmente melhor em tudo, que a capacidade de acreditar na própria vitória havia murchado dentro deles como uma fruta esquecida no calor. Joana não era uma general. Era um desfibrilador. Era a coisa que faz o coração voltar a bater quando já parou. E ela sabia disso, ou, pelo menos, agia como se soubesse. Quando chegou a Orléans em abril de 1429, a primeira coisa que fez não foi planejar um ataque. Foi aparecer. Montou a cavalo com armadura, ergueu seu estandarte branco bordado de lírios, e percorreu as linhas dos soldados franceses enquanto gritava que Deus estava com eles. Os homens a viram. E algo aconteceu, algo que não está nos relatórios militares, que não aparece nos mapas de cerco, mas que está em cada crônica da época escrita por testemunhas oculares. Eles se ergueram. Não fisicamente. Por dentro. A coluna vertebral da moral francesa, que havia passado décadas curvada, se endireitou. Mas aí é onde os ingleses cometem o erro que vai custar tudo. O conde de Suffolk, comandando as forças inglesas, recebe informes sobre a menina. E a resposta inglesa a Joana d'Arc é, provavelmente, o maior erro psicológico que um exército em posição de vantagem já cometeu na história medieval. Eles riram. Mandaram mensagens formais chamando-a de nomes. A ridicularizaram abertamente. E com esse riso, com essa recusa em levá-la a sério, fizeram a coisa mais perigosa que um exército pode fazer: subestimaram publicamente algo que os soldados do outro lado já haviam começado a temer. Porque é assim que a crença funciona como arma. Não é o que você acredita que importa. É o que o inimigo acredita que você acredita. Os soldados ingleses que ouviam as histórias sobre Joana, que ela sabia onde os ataques aconteceriam, que uma flecha havia atingido no ombro e ela havia voltado ao combate em horas, que seu estandarte branco aparecia sempre nos pontos mais perigosos, esses soldados começaram a calcular probabilidades de formas que nenhum general havia prescrito. Começaram a perguntar uns aos outros, em voz baixa, se era possível lutar contra alguém que não podia ser morta. E quando um soldado começa a fazer essa pergunta, ele já perdeu metade da batalha antes de erguer a espada. O que acontece nas semanas seguintes é rápido de um jeito que desconcerta qualquer pessoa que estudou a guerra medieval, onde cercos normalmente duravam meses ou anos. Joana chegou a Orléans em 29 de abril de 1429. Em 4 dias, os franceses já haviam capturado a primeira fortaleza inglesa ao redor da cidade. 8 dias depois, haviam capturado outra. Em 7 de maio, numa batalha pelo forte de Les Tourelles, a posição mais estratégica do cerco, Joana foi atingida por uma flecha entre o pescoço e o ombro, caiu, foi carregada para longe do combate. Qualquer outro comandante teria encerrado o avanço por aquele dia. Qualquer outro. Ela voltou. Com a ferida ainda aberta, ela voltou para a linha de frente, ergueu o estandarte, e Les Tourelles caiu naquele mesmo dia.
E no dia seguinte, quando o sol nasceu sobre Orléans, os ingleses haviam ido embora. Não foram derrotados em batalha campal. Não sofreram uma perda numérica que tornasse a posição insustentável. Eles simplesmente levantaram acampamento e marcharam. O cerco que havia durado 7 meses, que havia parecido o fim da França, havia sido quebrado em 9 dias por uma adolescente de uma aldeia que poucos meses antes não tinha nome fora da sua região. Agora vem a parte que realmente me perturbou quando eu estava pesquisando esse vídeo. Por quê? Porque o exército inglês, que tinha todas as vantagens estruturais, que havia mantido o cerco durante meses, simplesmente foi embora. Historiadores militares debatem isso até hoje. Algumas explicações táticas, as fortalezas perdidas, o moral dos soldados, a chegada de reforços franceses, são válidas, mas nenhuma delas, sozinha ou em conjunto, explica completamente a velocidade e a completude da retirada inglesa. A explicação que mais me convence não é militar. É psicológica. Os ingleses não sabiam como combater o que Joana representava porque o que ela representava não tinha precedente dentro do quadro mental deles. Eles haviam aprendido a guerra como um sistema com regras. Você tinha cavalaria, infantaria, arqueiros. Você tinha nobres de um lado e nobres do outro. Você tinha negociações, resgates, honras de guerra. E de repente havia essa figura que não cabia em nenhuma categoria. Não era nobre, não era clérigo, não era mercenária, que afirmava agir por mandato divino e que, perturbadoramente, parecia estar certa. O que um exército faz com isso? Friedrich Schiller, o dramaturgo alemão que escreveu A Donzela de Orléans 3 séculos depois, captou isso melhor do que qualquer historiador. Em sua versão, o pânico inglês não vem da força militar de Joana, mas do momento em que os soldados começam a perceber que as regras do combate não se aplicam mais. Schiller entendeu que o verdadeiro poder de Joana não era sobrenatural, era que ela havia mudado o enquadramento da guerra. Em vez de França contra Inglaterra, ela havia transformado o conflito em fé contra poder bruto, o impossível contra o inevitável. E nesse segundo enquadramento, os ingleses não tinham resposta. Isso é, a propósito, exatamente o que os maiores estrategistas da história sempre fizeram. Não vencer dentro das regras do jogo. Mudar as regras. Mas a história de Joana não termina em Orléans. E é aqui que ela se torna verdadeiramente impossível de olhar de frente sem desconforto. Orléans foi em maio de 1429. Em julho, ela havia conduzido o exército francês numa campanha que reconquistou uma série de cidades ao longo do Loire em velocidade que deixou os ingleses e seus aliados borgonheses em estado de choque. E em 17 de julho de 1429, ela estava presente em Reims quando Carlos VII, o Delfim que havia sido declarado ilegítimo, o herdeiro que havia passado anos se escondendo no seu próprio reino, foi coroado rei da França na Catedral de Notre-Dame de Reims, o lugar tradicional da consagração dos reis franceses. Joana estava a poucos passos dele, segurando seu estandarte branco, enquanto o óleo da consagração era derramado sobre a cabeça do rei. E dizem as crônicas que ela chorou. Não de vitória. De alguma coisa mais complicada que vitória. Porque ela sabia, ou pelo menos, há sinais de que percebia, que seu momento já estava passando. O que vem depois é a vingança que ninguém pediu e todo mundo executou. Carlos VII, agora rei consagrado, começou imediatamente a negociar com os borgonheses, os aliados dos ingleses que haviam sido cruciais para manter a pressão sobre a França. A lógica política era compreensível, a guerra ainda não estava ganha, e uma aliança com a Borgonha poderia acelerar a paz. Mas essas negociações exigiam gestos de boa vontade. E Joana, com sua insistência em continuar a guerra até expulsar completamente os ingleses, havia se tornado politicamente inconveniente. Ela foi capturada pelos borgonheses em maio de 1430, durante um cerco a Compiègne. E Carlos VII, o homem que ela havia coroado, a causa pela qual havia arriscado tudo, não pagou o resgate. Não tentou negociá-la de volta.
Ficou em silêncio enquanto a menina que havia salvado seu reino era vendida aos ingleses por 10.000 libras tournois. Os ingleses a julgaram por heresia. O processo durou meses. Era um tribunal eclesiástico, mas com motivação política tão transparente que os próprios juízes que assinaram a condenação, décadas depois, admitiram que o veredicto havia sido uma iniquidade jurídica. Eles a interrogaram sobre as vozes, sobre a armadura, sobre o fato de usar roupas masculinas, que foi, no fim, uma das acusações formais de heresia. Roupas masculinas. O exército mais poderoso da Europa havia sido quebrado por essa menina, e o melhor que os ingleses conseguiram para justificar sua morte foi roupas masculinas. Ela foi queimada viva em Rouen em 30 de maio de 1431. Tinha 19 anos. 25 anos depois, Carlos VII, movido por razões que os historiadores ainda debatem, mas que incluem claramente a conveniência de canonizar a mulher que havia legitimado seu reinado, abriu um processo de reabilitação. Em 1456, a condenação foi anulada. Em 1920, ela foi canonizada pela Igreja Católica. Santa Joana d'Arc. Mas pensa no que essa trajetória significa em camadas. A França a precisou desesperadamente. A usou. A abandonou quando se tornou um obstáculo político. A deixou morrer. E então, quando a poeira baixou e a narrativa precisava ser reescrita, a ressuscitou como símbolo, primeiro de legitimidade régia, depois de identidade nacional, depois de santidade. Joana d'Arc não foi apenas uma pessoa. Foi uma ferramenta que diferentes mãos empunharam para diferentes propósitos em diferentes momentos, e a versão que chegou até nós é o resultado de séculos de edição cuidadosa de uma história que, na forma bruta, é muito mais sombria e muito mais humana do que qualquer vitral consegue capturar. E aí, e é aqui que eu preciso que você me acompanhe por mais um momento, tem a dimensão da vingança que raramente é nomeada nessa história. A vingança não foi de Joana. Ela morreu sem ver nenhuma. A vingança foi da França. E foi lenta, e foi total, e foi executada pelas mesmas elites que haviam abandonado Joana à própria sorte. Após Orléans, após a coroação de Carlos, o equilíbrio da guerra mudou de forma irreversível. Não imediatamente, houve reveses, houve anos difíceis, mas a maré havia virado. A crença havia mudado de lado. Os ingleses que haviam rido da menina de Domremy começaram a perder, lentamente e depois rapidamente, tudo o que haviam conquistado em quase um século de guerra. Em 1453, com a Batalha de Castillon, a Guerra dos 100 Anos terminou. Os ingleses perderam todos os seus territórios na França continental, exceto Calais. A nação que havia estado a horas de desaparecer havia sobrevivido. Joana havia plantado a semente de uma vitória que não viveu para ver. O que me fica dessa história, o que não consigo deixar para trás depois de semanas mergulhado nela, é isso. O poder mais real que existe não é o poder das armas, não é o poder das alianças, não é o poder do dinheiro ou do nascimento ou da posição. É o poder de fazer outras pessoas acreditarem que o impossível é possível. Joana d'Arc não tinha nenhum dos recursos que o mundo medieval reconhecia como poder. Não tinha título, não tinha exército próprio, não tinha riqueza, não tinha educação formal. Tinha convicção. Uma convicção tão absoluta, tão inabalável, tão completamente desvinculada de qualquer cálculo de risco ou de autopreservação, que ela funcionou como um campo gravitacional, puxando aliados, paralisando inimigos, reorganizando a realidade ao redor de si mesma. Schiller entendeu isso. Escreveu que Joana era perigosa não porque era forte, mas porque era livre de medo. E um ser humano livre de medo, dentro de um mundo onde o medo é o principal instrumento de controle, é uma força para a qual não existe resposta convencional. Os ingleses não perderam Orléans por falta de soldados. Perderam porque encontraram algo que não sabiam como nomear, e o que não conseguimos nomear nos paralisa de um jeito que nenhuma lança consegue.
Eu penso nisso quando olho para momentos da história onde estruturas enormes, impérios, sistemas, instituições, são abaladas não por forças proporcionais, mas por algo que parece completamente inadequado ao tamanho do obstáculo. Uma menina contra um exército. Uma carta contra um trono. Uma voz contra um silêncio de décadas. O padrão se repete. E o que ele nos diz é que o tamanho do oponente não é o fator determinante. O fator determinante é quem está disposto a agir como se o impossível já fosse verdade. Joana agiu assim. E o mundo, relutante e confuso e por vezes brutal, acabou concordando. Mas aí, e essa é a pergunta que eu vou deixar com você, o que fazemos com o fato de que a mesma França que ela salvou a deixou morrer? O que fazemos com Carlos VII, que ficou em silêncio enquanto a queimavam? O que fazemos com a igreja que a condenou e depois a canonizou, como se o fogo em Rouen fosse um detalhe que o tempo apaga? Talvez a resposta seja que a história raramente honra seus salvadores enquanto eles ainda podem sentir a honra. Ela costuma esperar que eles não possam mais protestar sobre como são lembrados. E aí reescreve tudo com vitral e ouro e silêncio sobre o abandono. Joana d'Arc queimou em 1431. A França ganhou a guerra em 1453. 22 anos de diferença entre o sacrifício e a vitória que ele tornou possível. 22 anos durante os quais ninguém que a havia abandonado perdeu o sono por isso. Eu fico me perguntando se ela saberia. Se, nos últimos momentos em Rouen, com o fogo já alcançando as pernas, ela saberia que havia plantado algo que sobreviveria. Que o impossível que ela havia convencido o mundo a acreditar uma vez continuaria sendo acreditado mesmo depois que ela fosse embora. Eu prefiro pensar que sim. Mas prefiro porque é mais suportável, não porque tenha provas. E talvez seja essa última lição dessa história, a mais difícil, a mais verdadeira. Que às vezes a única diferença entre um mártir e um louco é o resultado. E que o resultado, com frequência perturbadora, só chega depois que a pessoa que o tornou possível não está mais aqui para vê-lo. O que é que você faria, sabendo disso,